Também deixo aqui também, mais uma vez, os meus respeitos. Clóvis Galvão é uma referência que fica para o jornalismo da cidade e da região. Bom, quem conosco também, diariamente, acompanhando aí as redes sociais, as participações dos telespectadores, né, e as matérias que a gente veicula no dia a dia aqui do painel regional, a nossa Ione Furukawa participando e colaborando com a gente mais uma vez. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você aí de casa que nos assiste. Eu já estou aqui esperando a sua participação pelo Facebook e através do telefone. A nossa produção também aguarda a sua interação com a gente com diversos assuntos que serão debatidos aqui na bancada de hoje. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo declarou ontem, Fernando Grela Vieira, que mesmo encerrada a Operação Verão, que começa agora em dezembro e termina no final depois do Carnaval, né, serão mantidos aqui policiais, né, para fiscalizarem mais atentamente as rodovias aqui que fazem acesso à nossa região metropolitana. Sistema Anchieta Imigrantes, principalmente a descida da Serra pela Anchieta, naquela região dos bairros Cota, Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, onde os congestionamentos acontecem com frequência e as pessoas sofrem arrastão, sofrem assaltos e às vezes até acontecem mortes, assassinatos. Quando ele estava dando esta declaração em São Paulo, né, praticamente no mesmo horário, um pouco mais tarde, né, um ônibus foi atacado, né, na descida da serra ontem à noite por volta de 9h30, 10 horas da noite, aproximadamente isso. Né? 10 e alguma coisa. O carro descia ao lado e tal, tentando obrigar o motorista a encostar o ônibus para fazer o assalto, apontando a arma, enfim, o motorista corajosamente, né, isso dito aí pelo delegado que acompanhou o caso, corajosamente evitou um mal maior, enfrentou os bandidos que vinham no carro, né, e seguiu em frente. O ônibus acabou levando alguns tiros, enfim, ninguém se feriu, graças a Deus, mas é mais um episódio terrível que acontece aqui no sistema Anchieta Imigrantes. A gente que é usuário do sistema, a gente que tem filhos subindo a serra, descendo a serra, chega ao desespero, né? Contando os minutos para ver se as pessoas que a gente espera cheguem rapidamente aqui para evitar essas coisas. Ou seja, situação complexa, né? Qualquer um dos três pode começar. O Pedro de la Rosa fazer essa análise inicial como delegado, né, que evidentemente acompanhou muitas vezes esse tipo de assunto. O Veloso traz mais informações, o Banha comenta na sequência, enfim. É bastante interessante abordar esse assunto quando estou numa bancada com homens da qualidade do Antônio Carlos, o nosso vereador Banha, do Eduardo, um jornalista atuante, da Ione e do Boturão, pessoas que conhecem o dia a dia. E por quê? Aí eu me socorro de uma tia minha, uma senhora de idade também sua fã, tia Pina, que diz que sempre diante da gravidade nós temos que agir com equilíbrio, com ponderação. Houve e está acontecendo uma evolução sistemática na questão da segurança pública no viés negativo. Nós estamos sentindo cada vez mais a questão da segurança pública na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Todos nós sabemos disso. Há muito a ser feito e de maneira urgente. Há muito a ser feito de maneira urgente. Mas todo o processo policial requer um trâmite. E aqui eu falo da minha felicidade de estar com um homem tão capaz, que exerce uma função tão nobre, aquela de representante, de porta-voz da sociedade como o Antônio Carlos, um homem sensível e equilibrado, que vai fazer reverberar, através da sua tonitruante voz, por ser forte a voz e por ter alcance, esse homem tem voto, tem respeito, fazer lembrar às autoridades que a sociedade deu sim um voto de crédito ao atual governador. Merecidamente, por acertos que ele fez. Agora, é claro que o conjunto dos acertos do governo não está perfeito. A segurança não está bem. Mas precisamos, sim, que vozes importantes, vozes que tenham tranquilidade, conhecimento e repercussão, como é o caso da voz do Antônio Carlos, que faça com que as autoridades percebam a necessidade de maior provisionamento de aparelhamento de segurança. O secretário afirmou que vai manter mais policiais aqui depois da temporada. Quero acreditar que o nosso vereador atuante que vai fazer valer a sua voz, poderosa voz, respeitada voz, especialmente por mim, porque eu lhe tenho em altíssima consideração como amigo e ainda maior como homem público, Antônio Carlos. Então é preciso que os nossos políticos façam valer esse peso, Boturão. O governador foi aprovado pela população. E a população é sábia.
Eu acredito no seu voto, minha senhora. Eu acredito no seu voto, meu senhor. O senhor é sábio. Agora, nos cumpre também com exigir um atendimento à altura dessa confiança. A questão da segurança pública requer as letras P, C, C. O Paulo de la Rosa enlouqueceu. Requer as letras P, C, C. Paciência, ciência e coragem. Nós precisamos de mais coragem no combate à criminalidade. Mais coragem da população e parabéns, senhor motorista. O senhor não tem a obrigação, mas o senhor foi um herói. O senhor nos fez, a cada um dos habitantes da costa da Mata Atlântica, um pouco mais fortes nessa noite de ontem. Pela sua atitude nobre, valente, corajosa, em detrimento, meu querido amigo e excelente jornalista Eduardo Veloso, a quem tenho o carinho de chamar de irmão. Em detrimento de vários outros que têm muito poder e lhes falta coragem. Lhes falta coragem. Esse senhor, esse herói, esse motorista, meu querido Boturão, nos deu uma aula de coragem. É preciso, sim, coragem. A população não necessariamente, mas as autoridades, sim. A polícia tem que ter mais coragem. Sem coragem não se faz polícia. Mas sem coragem não se administra, Antônio Carlos. A dona de casa sabe disso, Boturão. Ela tem que ter coragem para administrar a casa dela. Então, fica aqui o meu pedido à população. Vamos nos revoltar mais com o que está acontecendo. Não é possível que, anos atrás, brincava-se nos seios das famílias que fulano era 171, porque ele falava bem, porque ele dava um nozinho, era capaz de resolver as coisas, fazendo uma alusão ao crime de estelionato. Qual é a nossa realidade hoje, Boturão? Fala-se que temos os 121. No seio familiar. O jeito tem coragem, que é violento. Precisamos mudar todos. Autoridades e população. Muito bem. Só lembrando que essa declaração do secretário Grela, né, secretário de Segurança Pública, foi dada ao lado do prefeito de Santos, né, Paulo Alexandre Barbosa, que estava lá em audiência com ele, né, só para completar e fazer justiça aí a toda essa situação que envolve a segurança pública. Veloso, que acompanha muito de perto a questão da segurança pública, repórter policial muito experiente. Tanta dificuldade tem assim a polícia rodoviária para manter uma segurança maior aqui no nosso sistema. Até fiz um desenhozinho aqui, a praça do pedágio aqui, a descida aqui, vem a interligação aqui, a distância é curta, é pequena, pela Imigrantes é uma reta só, não acontece nada, os carros não param, o problema é sempre no mesmo lugar. Veloso, e aí? Olha, Boturão, vamos retroceder a 2 semanas atrás. Teve esse episódio de ontem à noite que foi um absurdo e o motorista, como bem ressaltado pelo Della Rosa, foi um herói. Mas já há autoridades que estão rotulando como inconsequente por ter fugido. Agora eu deixo essa pergunta no ar para o telespectador responder. E se o motorista não fizesse o que fez? Ele ficaria à mercê do ataque dos ladrões, como se fosse um cordeiro a ser imolado? Então, reitero o que o Della Rosa falou. Fez muito bem, fugiu e salvaguardou a integridade física, até mesmo a vida dos seus passageiros. Agora, há 2 semanas atrás, uma quadrilha formada por aproximadamente 20 homens, fortemente armados, ela interceptou 2 trechos da Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, num espaço de 11 quilômetros. E nessa brincadeira, um ônibus de turismo trazendo excursionistas de São Carlos foi atacado e uma garota passageira desse coletivo, 17 anos, levou um tiro no rosto. A bala ficou alojada, atingiu o nervo óptico dessa garota, ela ficou cega. Por sorte, não houve consequências maiores em relação a outras pessoas. E o que você falou, no final das contas, eu acabei não respondendo, sobre um plano de ação para reduzir isso, né? Não diria nem para solucionar, mas pelo menos para amenizar, mas a gente depois aprofunda no assunto. Muito bem, Boi é muito crítico com relação a esse termo, já debateu esse assunto várias vezes aqui. Eu refaço a pergunta, eu fiz um desenhozinho bobo aqui, Praça do Pedágio, a reta, você segue reto pela Imigrantes, não acontece nada, porque é uma reta, ninguém para na Imigrantes.
aí você pega a interligação, e aí você entra no trecho, passou o Chaparral, começa a encrenca, né? Que é onde trava até os bairros Cota ali. Então todo mundo sabe que é ali, é o mesmo lugar, é quando tem os congestionamentos, enfim. Que dificuldade você vê para que se estabeleça, como disse o Veloso, um plano para se resolver essa coisa? Olha, acho que você está sendo até um pouco bondoso quando coloca só o sistema Anchieta Imigrantes nesse caldeirão da criminalidade. Se fosse, quiçá fosse, só Anchieta Imigrantes. Não tem mais hora, não tem mais local. Nós estamos vivendo, não sei se é a endemia ou a pandemia da bandidagem, da criminalidade, do terror. Cabeça vazia, oficina do diabo. O malandro, o vagabundo, o tirano, ele tem tempo para pensar, para orquestrar. Tem um serviço de inteligência que trabalha 24 horas. Agora o distrito fecha de noite. Não tem efetivo. A Polícia Civil está envelhecida. A Polícia Militar falta efetivo. A Polícia Rodoviária não tem gente. O Jornal Tribuna recentemente deu 9 ou 10 veículos só aqui na região da Baixada, paralisados porque não tinham peça, estavam canibalizados, estavam arrebentados. Se você não tem viatura, não tem efetivo, não adianta colocar promotor de justiça, não. Eu tenho o maior respeito pelo doutor Grela, porque eu vi os trabalhos dele aqui na Baixada como promotor de justiça. Valente, aguerrido, proeminente, diligente, paladino. Mas quando chega lá, o Della Rosa, o discurso, tem que tirar o discurso, tirar do papel e colocar na prática ações que reverberem o quê? Só o artigo 1 da Constituição, o direito de ir e vir. Esse é o mistério da segurança pública. Da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança pública. Dar o direito à população de ir e vir com tranquilidade, com harmonia, que possam realizar seu trabalho, para que não sejam assustados de noite. Porque o modus operandi, já tem um modus operandi, Veloso. Ontem, às 17 horas, quase 18 horas, no Rodoanel em Osasco, eles tocaram fogo em 2 caminhões. Infelizmente, até empresários aqui da região de Santos, perderam 2 caminhões no incêndio para bloquear a pista, para fazer uma passeata. Bloqueando a pista, o que acontece? Um grande engarrafamento. Tendo engarrafamento, o que acontece? Começam os assaltos, começam a pulular os assaltantes de trás das favelas, de trás das beiras das estradas. Arrastões. Se roubam o corpo de bombeiro em incêndio. Então, não adianta vir aqui e falar esse mês, eu estou cansado, se eu fosse dono de um jornal, da redação de um jornal, eu já não dava mais essa matéria. Aliás, que é notícia, infelizmente tem que dar, mas eu não dava mais. Olha, o crime baixou de 2013 para 2014 20%. Esse jogo de números não me encanta mais, não engana mais ninguém. Acabem com esses matemáticos que estão na Secretaria de Segurança Pública. A população quer ação, a população quer saber. Eu vou falar agora, eu não vou falar nem como o representante do povo, nem como parlamentar, eu vou falar como consumidor. Se a polícia não tem gente, não tem qualidade, não tem eficiência, ou não está com bons salários, ou não tem treinamento, se o Estado sucumbiu com relação à segurança, vamos cobrar de quem tem a concessão. No caso da Anchieta Imigrantes, existe uma concessão. Um serviço milionário. Um serviço de pedágio mais caro do mundo. Que deveria ter iluminação, que deveria ter socorro, assistência médica, heliponto, tudo que você pode imaginar, estação meteorológica para ver se vai ter tempo ruim, se não vai ter. Não é esperar o dilúvio, não é esperar a névoa, não é esperar os acidentes com 150 e poucos carros, vítimas fatais. É antecipar os fatos, como disse aqui o Della Rosa, ter a inteligência necessária para quê? Para prevenir, não remediar. Aqui primeiro estoura a porta, arrebenta e depois vai chamar a polícia.
Vamos prevenir, vamos monitorar, vamos cobrar o serviço. Não adianta depois vir aqui dizer que a culpa do delegado ser assassinado no Gonzaga é porque a iluminação estava pouca, as árvores estavam sem poda. Está faltando é respeito. Eu não quero que o bandido tenha respeito, eu quero que ele tenha medo da polícia. Eu quero que o bandido saiba que onde tiver a polícia está o inimigo número 1 dele. Medo. Porque não dá mais para ver os filhos da cidade, os nossos amigos, os profissionais não terem segurança. Se existe uma concessão, se paga, se explora por essa concessão, e se não tem efetivo, Veloso, eu entro nesse viés do consumidor. Eu acho que a Ecovias tinha que bancar um serviço de vigilância patrimonial particular para garantir os seus usuários, pelo menos nesse trecho. Você já não detectou o trecho, Boturão? Não é no Chaparral? Não é na Anchieta? Não é na Marginal? Se ali paga pedágio, se ali tem concessão, que se coloque vigilância de quilômetro em quilômetro, com os com as luzes piscantes, com sinalização. Agora, não pode passar só pegar o filé mignon e repassar toda a agrura, todo o investimento, toda a segurança para o Estado, para a sociedade. E se esse motorista não tivesse feito essa manobra arriscada, era mais um ônibus virado na rua, com mais acidentes. Quantas vítimas seriam feitas porque estava tudo pronto para um grande assalto naquele momento? Veloso está querendo opinar aqui a respeito desse tema, estamos com o bloco estourado, vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já com o painel regional, em instantes. Que o cara vem com o carro emparelhando. Isso vem acontecendo já há tempos. Isso acontece em qualquer trecho. Isso e sim. aí não tem rota de fuga para qualquer lado. Rota de fuga para qualquer Aí lado. tem que ser que nem nosso aqueles amigo roubos Vicente de Cassione. chinaleria. A rota de fuga tem pro malandro. Aí tem que ser como diz o Cassione, né? Puxa a Benedita do lado. 2 perguntas. Vamos de volta, este é o segundo bloco do painel regional, a gente com muita satisfação recebendo aqui o delegado Paulo Della Rosa à minha esquerda, aqui a nossa bancada, com o vereador Banha do PMDB de Santos também participando conosco, e aqui a bancada à direita com o jornalista, repórter policial Eduardo Veloso e a Ione Furukawa acompanhando as participações dos telespectadores, né? Deixamos o bloco anterior falando sobre uma série de questões importantes de total dificuldade que enfrenta a segurança pública, mas o tema inicial era essa questão que envolve as rodovias e o Banha jogou a bola aí, então para a Ecovia, já que o Estado não consegue dar maior segurança aos usuários, que a Ecovias assuma isso. O Veloso queria comentar também a respeito desse tema e eu abro então espaço para você, o Della Rosa fica à vontade também, depois a gente passa para outros assuntos importantes também ligados à segurança. Hoje o tema que é o prato do dia aqui no programa, né? Bom, o prato do dia são esses assaltos nas rodovias aqui da região. Pelos recentes, reiterados e graves roubos, ataques, né, que estão ocorrendo nas estradas da região, a impressão que se tem, para se não dizer uma certeza, é que as rodovias viraram um território de ninguém. A polícia rodoviária, infelizmente, ela não tem efetivo suficiente para realizar um patrulhamento a contento. E aí o vereador Banha coloca sobre a necessidade da concessionária que aufere o bônus, também arcar com o ônus e colocar uma vigilância privada. Eu acho que isso é uma ideia muito boa, até para ser alinhavada entre os políticos aqui das cidades, né, da região, bem como outras do Planalto, do ABC em especial, né, que pegam bom trecho de Anchieta e de imigrantes. Até porque a pergunta que eu faço é o seguinte: será que não existe um plano de emergência para quando houver esse tipo de ataque, como o de ontem, por exemplo, um carro tentando interceptar um ônibus para praticar um assalto em massa? Será que não existe um plano de emergência para se bloquear as vias de fuga, as rotas de fuga? Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: se, por exemplo, o motorista de uma Brasília velha passar pela praça de pedágio sem efetuar o pagamento, tenha certeza que vai acender a luz vermelha, vai ser feita uma perseguição
como esses filmes norte-americanos de SWAT, até essa Brasília ser interceptada, o motorista abordado e levado para o distrito da área para que se efetue o pagamento, registre a ocorrência. Agora, quando acontece um caso como esse, não tem uma câmera, não tem um bloqueio efetivo, eficaz para se interceptar, não acontece absolutamente nada. Não, e não é novidade, os casos vêm se repetindo, né, no sistema. São ataques recentes, reiterados e graves, não acontece nada. Agora, passa um carro, o piloto de uma mobilete pelo pedágio e não paga. Aí vai ter perseguição da Ecovias, da Polícia Rodoviária, tenha certeza disso. Agora, quando acontece um caso como o de ontem à noite, não acontece absolutamente nada. Os ladrões fogem, não são identificados e ponto final. Eu vou colocar um pouco mais de tempero nessa conversa. Se nós clamamos sempre pelo fomento do turismo, o Della Rosa, meu amigo Veloso, Claro. assim, pô, as estradas, como bem disse o Veloso, é terra de ninguém mesmo. Toca fogo em caminhão, é assalto a céu aberto, é de dia, é de noite, não tem horário mais. Só tem vigilância no entorno das cabines de pedágio. Ali tem vigilância. Aí, como você vê, a questão do turismo. Se a gente começar a ficar se aquartelando, como fica a dona de casa, a dona Pina, que fica dentro da sua casa, se fecha em janela, manda colocar em grade. E esses caixas eletrônicos? Nenhum supermercado mais quer caixa eletrônico no seu estabelecimento. Nenhum posto de gasolina quer mais caixa eletrônico no seu estabelecimento. Nenhuma unidade comercial, nem shopping, já estão pensando duas vezes se vai ter caixa eletrônico, porque é sinônimo de explosão, é sinônimo de roubo. Então, como é que a gente vai poder viver numa cidade de turismo que a gente está fomentando o papel moeda ou o cartão? Para, em vez de ter dinheiro, ter cartão. Até os cartões estão sendo clonados. Não temos mais segurança com os cartões que outrora, lembro nas páginas do Cidade de Santos, da Tribuna, o Veloso cansou dessas notícias, dos famigerados chupacabra, que tirava. Hoje eles estão mais avançados que o chupacabra. Hoje já tem o cartão clonado, com o clone que às vezes até o Banco Central não consegue adivinhar como é que o cidadão fez o clone daquele cartão. Então, vai se mudando, não se vai avançando no serviço de inteligência para inibir, para coibir, para mitigar, para que dê segurança para as pessoas colocarem, façam a sua parte, venham gastar na cidade, tenham hotéis de qualidade. Mas como é que anda na rua? Se a gente não está garantindo o principal, que é o direito de ir e vir, do cara transitar, de comprar, de negociar. Aí o cidadão não sabe se abre até as 10 horas da noite. O cidadão no comércio central já me falou, vereador, vai ter policiamento no centro? Porque eu não sei se eu vou deixar minhas lojas abertas até as 10 horas. Quem deixar as lojas abertas às 10 horas é louco. Eu falei, não, vamos falar com o prefeito, falar com a quarta companhia, a terceira companhia aqui, ver o que pode ser feito um policiamento, porque já é uma tradição o Natal no centro, natalina, os comerciantes poderem venderem com tranquilidade. Agora, se a gente tem que tomar conta de estrada, está tomando conta de caixa eletrônico, a Baixada, como disse o Veloso, não tem um helicóptero para tomar conta de 29 cidades. Não é luxo não, hein? Um helicóptero. Tem morro, tem mar, tem estuário, tem montanha, tem mangue, tem tudo. Mas não tem um helicóptero. Só vem agora na Operação Verão um águia, vem alguma coisa aí na hora de salvamento, salva-vida, mas nada. Precisa tratar a cidade, a região. Santos e Baixada não pode ser tratada com passagem de servidão. Tem que ter investimento, tem que acontecer. E se não acontecer, infelizmente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa vai ter que tomar iniciativa, queiram hoje ou daqui a 2, 3 anos, vamos ter que ter a guarda municipal armada, jovial, fazer concurso, como fez Paulínia. Paulínia foi refém disso, muitos anos. Tinha um efetivo pequeno de polícia militar, tinha um efetivo pequeno de polícia civil, numa tacada colocou 1.000 guardas lá à disposição da Petrobras, que investiu, e hoje não é uma das cidades mais seguras do Brasil, não tem nem depedração nos seus cemitérios. Então, os seus portais,
como é que tem lá o seu teatro de cristal, as grandes efemérides que existem em Paulínia, até por ser uma cidade de maior renda per capita do estado de São Paulo, possui, e lá sabe qual era o calcanhar de Aquiles? Sequestro relâmpago, tráfico de entorpecente, a depedração. Hoje lá a cidade inverteu os valores, ela foi para política de segurança pública, coisa que é dever do Estado, obrigação e dever do Estado, mas como ela se viu aleijada, foi pegar um parceiro como a Petrobras e investiu em segurança e hoje é know-how e paradigma de segurança para o Brasil todo. Della Rosa, para fechar esse segundo bloco, você fica à vontade, pois não. Tudo isso foi dito aqui. Eu gostaria que você em casa levasse em consideração esses dois aspectos, que não são palavras minhas, são palavras de homens maiores que criaram e tornaram lei a Constituição do Brasil. Segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. É sonho desse cansado policial que mesas como essa se multipliquem pelas cidades, Santos, Comunidade, Brasil, onde pessoas que não são aqueles que têm a responsabilidade estatal da manutenção da segurança pública, o dever, mas se sentem responsáveis. O nosso vereador, meu amigo Antônio Carlos Ubanha, o jornalista Eduardo, Boturão, Ione, é assim que nós precisamos fazer. Precisamos sim, porque a polícia realmente não tem conseguido atender efetivamente a essa questão tão difícil, tão complicada que é a segurança pública. Porque por muito tempo pecou no isolamento. Faltou humildade para pedir apoio da população e apresentar as suas dificuldades. Mas isso é um tempo passado. Se há um ponto que a polícia, feita de homens valorosos, de mulheres heróicas, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, evoluiu, é na sua capacidade de assumir as suas dificuldades, Boturão. E agora chegou um momento, querido Antônio Carlos, que a sociedade precisa sim arregaçar as mangas também, cobrando sempre e cada vez mais do seu efetivo policial. Cobrando de maneira civilizada, mas enérgica. Mas também não só isso mais, Antônio Carlos. Esse tempo acabou, viu, Eduardo? Nós precisamos mais que isso hoje. Precisamos coragem da população, de homens da envergadura e do prestígio de Antônio Carlos, homens do conhecimento e do prestígio de Veloso, homens da elegância, do conhecimento e do prestígio de Boturão, mas não só uns poucos. Nós precisamos que todos participem do processo. Nos acovardarmos, aceitarmos a ideia de que uns poucos criminosos vão mandar em toda uma população de gente trabalhadora, decente, respeitadora, para mim é inaceitável. Vamos sim participar. Houve um aumento no número de roubos no estado de São Paulo, concentrado no roubo de celulares. Para quem será que são vendidos esses celulares roubados? Para os próprios bandidos? Um bandido fica roubando e vendendo para o outro? Claro que não. Não. Uma parcela considerável da população, sem pensar, auxilia no processo, porque compra o celular roubado. Aquele celular que amanhã vai ser roubado por outro bandido e vendido para um outro ser de bem, que vai ser roubado e vendido para um outro. História do corrupto e do corruptor. Exatamente. Eu não estou em nenhum momento tentando tirar a responsabilidade e o dever que é da polícia. Eu só estou abrindo os olhos de todos vocês para a urgente necessidade do processo ser coletivo. Quando esse celular não acaba no presídio. Exatamente. Servindo de telecomunicação, planejamento de sequestro e de roubo, que até hoje diz que põe tela para não falar com o celular, não entra, faz vistoria. Mas como tem celular ainda no presídio? É um calcanhar de Aquiles que ninguém consegue acabar. É uma coisa tão fácil. Mas enquanto tiver à mercê da corrupção, porque se entra é porque alguém pagou para entrar. Ou se ninguém joga pela janela, porque é muito alto aqueles muros do presídio para chegar o celular na mão desses bandidos. Nem bota pelo pombo correio, né? Não dá para chegar lá. Vamos para mais um intervalo. Na volta, Ione traz aí as participações dos telespectadores com a gente aqui no...
A gente volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, falando muito sobre a questão da segurança pública que incomoda a todos nós, né, dos últimos tempos. Uma coisa realmente está pegando para valer, especialmente aqui na nossa região. Né? Aqui à minha ala esquerda com o especialista, né, no assunto, Paulo Della Rosa, delegado Paulo Della Rosa, vereador Banha do PMDB. Aqui à direita o nosso Eduardo Veloso, repórter policial de grande expressão, e a nossa Ione Furukawa, que traz aí participações, perguntas, questionamentos, opiniões dos telespectadores pelas redes sociais ou também, como você está acostumado, pelo nosso telefone. Ione, pois não? A primeira pergunta é do Marcos César Brito. Ele pergunta aos convidados: será que vale a pena ser cobrado R$ 22,00 o pedágio? Porque a Ecovias alega que esse valor pago, por ser uma das melhores estradas do Brasil, tem junto a segurança na rodovia. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Bom, o Banha já levantou essa questão no bloco anterior, né, dizendo que já que o Estado não garante a segurança na rodovia, a Ecovias deveria ser cobrada por isso. O Veloso pensa da mesma forma? Pensa, né? Penso. E o Della Rosa também quer ouvi-lo na sequência. Pois não, Veloso? Eu penso e digo mais o seguinte, a Ecovias, ela tem um esquema de vigilância, de monitoramento de câmeras e uma integração com a polícia rodoviária eficaz, principalmente se alguém passar pela praça de pedágio e não pagar o pedágio. Essa pessoa vai ser perseguida até a divisa com o Paraguai, vai ser alcançada. Agora, se é o ladrão que tenta interceptar um ônibus intermunicipal, né, trazendo turistas, aí não acontece nada. O ataque ou é bem sucedido, ou os ladrões se deparam com um motorista arrojado que consegue escapar da investida, mas os ladrões fogem e não são identificados, não acontece nada. Della Rosa por aí também? Você acha que a Ecovias tem que ser cobrada por isso também? Na verdade, qualquer mecanismo que puder colaborar nesse laborioso, difícil e incessante trabalho de combate à criminalidade é sempre bem-vindo. O que se busca? Que, cada vez mais, essa interação, que é verdade o que o Eduardo diz, por enquanto se resume talvez às faltas administrativas, mas que possa atingir também a área penal. Vamos investir nisso. E é por isso que tanto peço à população para apresentar a sua insatisfação, de forma ordeira, e também, como fez o nobre telespectador, dando sugestões. Exercício efetivo de combate à segurança pública é um mistério difícil. No Brasil, nos Estados Unidos ou num país da África. Agora, nós somos um povo criativo, um povo que acredita no bem. A grande maioria da população é bem intencionada e está o que fazendo? Lavando as mãos, assustada e simplesmente olhando de lado para o problema. Queremos que vocês assumam o lugar da polícia? De forma nenhuma. Mas precisamos sim de ideias inovadoras. Precisamos sim de oxigênio que vem do ser humano de bem, das mulheres e homens que são a grande esmagadora maioria do povo brasileiro. Gente que cumpre a lei, Antônio Carlos. Gente que procura sempre o bem de todos, Eduardo. Ideias sempre são bem-vindas e a polícia precisa disso. Muito bem. Pois não? As políticas, de uma maneira geral, e o Della Rosa clama para que a participação popular ela seja mais eficaz, ela seja cada dia maior, para que haja um envolvimento, um cordão de união, de harmonia. Mas como é que pode fazer política com meias-verdades? O próprio governo, ele anuncia, está todo mundo sabendo, até para o outro lado do mundo, que falta água em São Paulo. Cadê a política do racionamento? Só fica, olha, não gaste muita água não, que pode acabar. E já está tendo racionamento há mais de ano. Mas não tem ninguém que venha falar assim, não, realmente está faltando água, e vai faltar água, e nós vamos ter que racionar. Por quê? Isso vai dar uma cadeia de inteligência a todos os seres humanos que moram aqui no estado de São Paulo e no Brasil, porque há a predominância de toda uma população do que culturalmente diminuir o racionamento de água, acabar com o excesso, com os excessos. É a mesma coisa de não querer falar para a população que o crime organizado está instalado na Baixada. Já está instalado há muitos anos. Várias facções criminosas estão instaladas aí, ao longo da Baixada Santista. Mas por que esse tabu de não dizer, olha, é o tal lugar, o que é propaganda da instituição? Que instituição criminosa lá tem propaganda?
Lá está instalado em tal lugar, estamos lá observando, nós vamos para cima, nós vamos desinstalar. Tem que incomodar quem nos incomoda. Não dá para deixar o cidadão da facção criminosa pensar, planejar, fazer aquela coisa que nós aprendemos na faculdade, Veloso, a perseguição do crime, né? O cara planeja, pensa, vai praticar, como é que ele vai praticar? Dá tempo, o Estado deixa os malandros pensar, planejar. A polícia, ela vai lá como para-choque, ela vai lá para apagar o incêndio depois que já cometeu o ato. Não, nós temos que antecipar essa situação. Temos que incomodar o cidadão lá na favela, tem que incomodar o cidadão que está dormindo em condições adversas, mas ele é o rei daquela situação, porque o Estado não vai lá. E ele é o Estado presente. Quando o Estado não impera, o Estado paralelo ele vinga. Então, a verdade, ela tem que pairar no seio da sociedade. Para quê? Para que a sociedade se mobilize, para que a sociedade ela se organize, para que a sociedade crie anticorpos para se defender desses bandidos, desses marginais, desses facínoras, destas bestas feras, porque todos eles estão envolvidos. 90 e poucos % do crime tem droga na parada. Tem ou não tem, Veloso? Claro, a droga é o combustível aí da criminalidade em geral. Tinha um antigo delegado regional aqui, uma figura muito carismática, muito curiosa, né? Ele dizia o seguinte: aqui na Baixada Santista não existe crime organizado, existem organizações criminosas. Ele fixou residência aqui em Santos, está aí até hoje, até a netinha dele estuda aqui no colégio Santa Cecília. Diga, Ione, pois não. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Importante a argumentação do Banha no bloco anterior. E eu também gostaria de sugerir a Conferência Metropolitana, reunindo a classe política, executivos e legislativos, classe empresarial, representantes de associações de moradores, entidades estudantis e especialistas em segurança pública para planejar o que precisamos e acabar com os improvisos. Esse grupo teria peso para pressionar o governo do Estado. Vocês concordam? É mais ou menos por aí que você defende, Della Rosa? Eu aproveito a pergunta do célebre Uriel para fazer uma homenagem que tem tudo a ver com esse programa. A semana passada, Boturão, nessa casa, na Universidade Santa Cecília, eu fui chamado para falar para alunos de Direito sobre segurança pública. Enganando. Isso, a você, presidente, o nosso Joaquim Barbosa, da Baixada Santista, o nosso Obama, da Baixada Santista, presidente Fábio, um homem negro e um homem apaixonado pelo direito, muito obrigado por essa oportunidade de levar a minha palavra. E ouvir de vocês, estudantes, futuros especialistas, futuros promotores, futuros delegados de polícia, futuros juízes, futuros advogados, que militarão na área da segurança pública, as suas inquietações e as suas opiniões. É importante que todo mundo participe. Antônio Carlos, meu amigo Antônio Carlos, vereador Banha, atuante, corajoso, a verdade. Não cabe mais no Brasil moderno escondermos os fatos. Eduardo Veloso, sempre atento, mostrando as possibilidades que vão muito além do trabalho policial, envolvem a participação de todos. E a comunidade, felizmente, cada vez mais acordando para a questão. Não só acordando para o problema da segurança pública, acordando, Antônio Carlos, para o sonho de Brasil que você alenta desde menino e que agora, através do exercício do mandato de vereador, desse mandato nobre que você tanto bem exerce, a população querendo um Brasil melhor, exigindo das autoridades maior paciência para ouvir as críticas, maior ciência no combate à criminalidade e, especialmente, coragem para as necessárias reformas. Se for preciso cortar na carne, que cortamos. E se for preciso ir para a rua de armas na mão, legalistas sempre, mas dispostos a combater a criminalidade, a tão nefanda, tão odiosa, tão inaceitável criminalidade, eu tenho certeza que os gloriosos homens da Polícia Civil do Estado de São Paulo, as gloriosas mulheres da Polícia Militar do Estado de São Paulo, munidos desse espírito que a comunidade vai lhes dar, nós daremos sim um atendimento à altura que você, dona de casa, que você, trabalhador, que nós todos, e você, minha netinha que vai nascer, merecemos tanto. Espero que nasça numa situação melhor, mais agradável, com um futuro melhor pela frente, se Deus quiser, né?
Ione, tem mais alguém aí participando com a gente, não? Mais uma pergunta do Jorge da Praia Grande. Delegado de la Rosa, por que em Praia Grande o número de policiais nas rondas nas ruas são tão pequenos? E não apenas em Praia Grande, em toda a região. Por que não aumentam esse efetivo nas ruas? Esse efetivo, mais uma vez a gente diz aqui, tudo isso que a gente está discutindo aqui, foi assumido pelo secretário de Segurança Pública nessa entrevista que ele concedeu ontem, que é o principal jornal, ou o mais antigo jornal da região. E diga-se de passagem, foi assumido porque esteve lá um representante, nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, foi cobrar. Porque as coisas acontecem, Veloso, no município. O Estado tem que administrar 600 e poucos municípios, mas aqui acontece. Santos é cobrado porque é a sede, é a capital, acontece tudo nas 29 regiões. E o prefeito falou assim, olha, o efetivo da Operação Verão é o efetivo para o ano todo. Ele foi lá e cobrou. Essa é a função dele como prefeito. Agora, daqui a pouco o prefeito vai ter que tomar, já está encampando a educação com as escolas compartilhadas. Saúde. Saúde já faz o papel do SUS, subsidiando Beneficência Portuguesa, Santa Casa e outras mais, porque os outros municípios estão alquebrados. E agora, só falta a segurança, porque agora... Transformar a guarda em PM. Vamos municipalizar a política, né? Toda. Municipalizar a política municipalista. O prefeito é o xerife, o prefeito é o dono da Santa Casa, o prefeito... Então vamos ter que tomar conta de tudo, com o ônus e o bônus. Dela Rosa, a pergunta era para você do efetivo lá de Praia Grande. O nome dele, Ione, por favor? Jorge. Querido Jorge, essa sua pergunta é a solução que muitos outros munícipes da nossa querida Praia Grande perguntem para os tantos e quantos policiais e autoridades que conhecerem. O porquê? Através dessa resposta, atos nobres como o do prefeito de Santos, que eu espero, Antônio Carlos, que sirva de exemplo para todo o conjunto de homens públicos que dirigem a costa da Mata Atlântica, fazer valer. A nossa região tem importância econômica, o turismo é aqui, importância política, e não estamos exigindo a altura dessa importância. Parabéns, prefeito Paulo Barbosa. Parabéns, prefeito Paulo Barbosa, que o seu nobre e heróico ato, porque foi um ato de coragem seu, ir a São Paulo reivindicar, seja exemplo para cada prefeito de cada um dos municípios da nossa costa da Mata Atlântica. E o gesto do prefeito é exatamente importante como o seu gesto, Jorge. Perguntem, reclamem, reivindiquem. O Brasil precisa da participação de todos nós, civilizadamente, mas sim, fazendo valer o seu direito. Só queria agradecer também o seu encerramento aqui do programa Diga, Banha. Sem cometer nenhum tipo de injustiça, tirando Santos, uma das prefeituras que mais investe em segurança pública, com todo o meu respeito, a prefeitura de Praia Grande, com guarda municipal armada, com distritos alocados, pagam-se o aluguel dos distritos, colocam viaturas com o dinheiro do munícipe. Então, o Mourão, ele tem um outro olhar com relação a esse negócio de segurança pública e tem jogado maciçamente. É que, lógico, que a extensão territorial da Praia Grande é muito maior e ele tem muita dificuldade. Está na hora, já é o que a gente sempre fala aqui, eu peço para os nossos deputados estaduais, federais, que foram eleitos pelo povo, Veloso, que olhem e não deixem a Baixada servir de passagem de servidão, nem da União e nem do Estado. Que tragam recursos para que a gente possa viver e sobreviver. O prefeito Mourão, que foi o primeiro a armar a guarda aqui na nossa região metropolitana. Não é? Só agradecendo o pessoal da Escola Estadual Francisco Paiva de Figueiredo, não é? Os meninos estão aqui acompanhando aqui o programa, não é? Lá de Guarujá, com a professora Maria Goretti e o nosso Cristiano Silva, que também é professor lá, nosso repórter cidadão. Obrigado pela presença aqui com a gente. Fechando o painel regional dessa edição, com muito prazer. Obrigado ao Banha, por sempre presença importante conosco. Obrigado ao nosso De La Rosa pela participação. Quero recebê-lo sempre aqui com a gente. Veloso também, obrigado. Espero que volte sempre para a gente debater essas questões importantes com a segurança pública. A Ione, e a você que nos acompanhou sempre, né, de segunda a sexta-feira, painel regional ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Sábado, uma edição às 3 da tarde. E domingo a gente se encontra